Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca pode, cá está a aprender, é resistir. Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente no afroeduca.com. Olá! É um prazer. A nossa missão aqui, você sabe, é essa: transformar as histórias, a rica resistência afro-brasileira, em conhecimento vivo, acessível. Pulsante, né? Que a gente possa sentir. Exato. E cada exploração nossa, ela é inspirada numa canção lá do canal Afroeduca Sound. A gente busca as reflexões, o contexto. E a pedagogia por trás, né? Porque, como a gente sempre diz... Aprender com música é lembrar com o coração. Exatamente. E hoje, o nosso mergulho é numa figura, assim, fascinante. Cipriano Barata, conhecido como a Sentinela da Liberdade. Uma figura e tanto. Para nossa conversa, a gente tem aqui uma biografia resumida, o contexto histórico em que ele viveu e atuou, e, claro, a canção do Afroeduca Sound, feita para ele, com as notas didáticas e tudo. Perfeito. O objetivo, então, é desvendar um pouco da vida, das lutas e do legado desse revolucionário brasileiro. E ver como a música ajuda a gente a se conectar com essa história. Bom, vamos nessa. Vamos sim. E é muito importante revisitar figuras como Barata, né? Porque muitas vezes eles ficam meio à margem da história oficial. Ficam esquecidos, né? Exato. E as ideias dele, nossa, eram de uma radicalidade, um pioneirismo para a época, séculos XVIII e XIX. Impressionante. O que ele defendia, especificamente? Olha, ele falava de república, de igualdade racial. Pensa nisso naquela época. Fim da escravidão, liberdade de imprensa, federalismo. Coisas muito avançadas. Uau! E aí entra o fascinante dessa abordagem musical que o Afroeduca faz. A canção Sentinela da Liberdade, ela não é só uma homenagem. Ela vira um veículo poderoso para o aprendizado. Mexe com emoção, né? Totalmente. Engaja a memória afetiva. É aquilo. Aprender com música ajuda mesmo a lembrar com o coração. Fica gravado de outro jeito. Com certeza. E a vida dele foi agitadíssima. Cipriano José Barata de Almeida nasceu em Salvador, 1762, foi para Coimbra, fez medicina. E lá teve contato com o iluminismo, né? As ideias de liberdade, razão. Isso. Mas quando voltou para o Brasil, a política chamou mais forte. Ele se meteu em movimentos super importantes. Como a Conjuração Baiana, né? 1798. Exato. Aquela revolta lá na Bahia que queria independência, mais igualdade. E depois a Revolução Pernambucana, em 1817. E a ferramenta principal dele para a luta? A palavra. Ele fundou um jornal, o Sentinela da Liberdade. Era ali que ele criticava o império sem dó. E dava voz para quem não tinha, para os marginalizados. É isso. O jornalismo como arma, literalmente. E por causa disso, ele virou uma pedra no sapato do poder. Tanto o colonial quanto, depois, o imperial. Imagina, ele não aliviava, né? Não mesmo. Defendia abertamente pobre, negro, indígena. Criticava direto. E tem um ponto importante. Ele recusava cargos, favores. Não se vendia. A música fala isso, né? Não vendia alma, não beijava a mão. Exatamente. É uma síntese perfeita. A luta pela abolição, para ele, por exemplo, não era só humanitarismo. Ele via como essencial para construir uma sociedade democrática de verdade. E essa coragem toda custou caro. Prisões constantes. Muitas prisões. Mas ele não se calava. E é impressionante. A música diz, preso 1000 vezes, calado jamais. Parece que resume bem o espírito dele. Totalmente. Mesmo na cadeia, ele dava um jeito de escrever, de fazer as ideias circularem. Uma resiliência. Incrível.
ensino público. A música do Afroeducar consegue pegar essa essência, né? Fez da palavra sua revolução. Sim, e do lado do povo sem se curvar mostra um método e a coerência dele. E é interessante como a música traz essa história pro presente. Fala vossa em prisão, ecoa nos becos, seu grito ressurge. Atualiza o legado, né? Exato. E marca a identidade racial também. Profeta da liberdade em pele morena. É aí que a abordagem musical do Afroeducar fica muito potente. Mantém a memória viva e inspiradora. Com certeza. E o valor pedagógico disso é enorme, como as notas didáticas da música apontam. Dá para conectar a história do Barata com habilidades da BNCC, sabe? Análise crítica, produção de texto. Tipo fazer um jornal na escola. Isso. Ou analisar a própria letra da música, dramatizar, transforma o aprendizado em algo mais palpável, né? E aí a gente pensa, como essa luta dele ressoa hoje? Boa pergunta. E reforça nossa mensagem no Afroeducar. Aprender com música é lembrar com o coração. O Barata vira esse símbolo, né? De coragem, de coerência, de resistência contra a opressão. Uma resistência inabalável. E a história dele não ficou lá atrás. Ela conversa muito com o nosso agora. E pensando nisso, se a gente conectar com o quadro geral, o Barata usou a tecnologia da época dele, o jornal impresso, para lutar pela liberdade. Enfrentou censura, prisão. Era o que ele tinha na mão, né? Sim. E hoje, a gente tem internet, redes sociais, ferramentas muito mais rápidas e abrangentes. Fica a reflexão. Como as lutas de hoje por liberdade de expressão, contra a desinformação, por exemplo, como elas ecam os desafios que o Barata enfrentou há 2 séculos. Quais seriam as guaritas de hoje? E quem são as novas sentinelas? Exato. Quem está nessa linha de frente hoje, defendendo essas liberdades com as ferramentas que a gente tem? Uma provocação excelente para a gente fechar. Olha, em nome do afroeduca.com, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. E para quem nos ouve, fica o convite. Quer explorar mais histórias e músicas assim? Se inscreve lá no canal Afroeducação no YouTube. Deixa o like, comenta, compartilha. Isso, e acompanhe os próximos conteúdos. Tem mais música, mais análise, mais histórias inspiradoras vindo por aí. Sempre conectando história, música e aprendizado. É isso. Até a próxima. Até! Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência.